Missionários da Fé é um projeto que Deus colocou na terra. Atendemos várias famílias e mantemos a obra do Senhor espalhada pelos continentes, nos mais longínquos campos missionários. Precisamos avançar. Ainda há muitos povos para serem alcançados. E você pode fazer parte desse projeto. Missões está no coração de Deus. Seja você também um mantenedor dos missionários da fé. Estão em vários lugares do mundo levando a palavra do Senhor. Entre em contato conosco através das redes sociais ou deste número de telefone. Faça missões você também. Não perca essa oportunidade. Enquanto Jesus não volta, vamos espalhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Vem fazer missões! Missionários da Fé, anunciando as boas novas de salvação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, diga EBD. Quem é que está achando aí? Tá, procura. Ah, não tem? Jesus dá uma Bíblia para esse varão. Tá certo. Irmãos, domingo de manhã, aos irmãos que estão visitando a gente, nós temos a escola bíblica dominical. Todo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Por questão de reverência, vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. E vamos ler este texto. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: Assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a sua morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então veio o anjo do Senhor e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Levante a sua mão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nessa noite, Senhor, peça a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos ajuda e nos instrui, Deus, da tua palavra nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome assento dando glória. Aleluia.
Deus fala no deserto. Essa palavra o Senhor me deu durante essa semana e eu não poderia deixar de falar dela. Deserto, na Bíblia, você vai encontrar várias passagens falando do deserto. Mas na Bíblia eles têm sempre um significado mais forte. Deserto é um local de provação. Deserto é um local de solidão. Deserto é um local de tentação. Quando olhamos na Bíblia a palavra deserto, na maioria das vezes, você vai ver ela associada a situações difíceis na vida de uma pessoa. Nós sabemos que deserto, quando no mundo popular, é um local de calor durante o dia. Em alguns lugares é um local de frio durante a noite. É um local de muita areia. Você só vê areia e poucas sombras de árvores, uma aqui e outra ali, muito distante. Deserto realmente é um local de solidão. Quando nós olhamos na Bíblia em várias passagens como esta, Deus tratando com pessoas no deserto. O próprio Jesus foi tentado no deserto. João Batista, ele pregava no meio do deserto. As pessoas que vinham até João Batista, elas cruzavam o deserto para ouvir uma palavra. Quando você olha a palavra deserto, você vai associar a situação difícil, a situação de dificuldade. Quando nós pensamos em deserto na nossa vida espiritual, quando nós falamos estamos passando um deserto, missionária Marta, é porque realmente estamos passando um momento de dificuldade, um momento muitas das vezes constrangedor, um momento muitas das vezes em que as pessoas que estão ou estavam ao nosso redor somem, desaparecem, e a gente fica naquela situação de pensar e dizer, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai estender a mão para mim? Quem é que vai me abraçar nesse momento de deserto que eu estou enfrentando? Então nós vamos pensar em deserto como local de solidão. E existem duas formas de passarmos o deserto. A primeira forma é quando Deus nos coloca no deserto. Deus, ele permite nós sermos colocados no deserto para uma situação difícil, uma provação, uma situação em que nós vamos ser provados, em que nós vamos ser testados. Mas quando Deus nos coloca no deserto, Ele está se responsabilizando pelas nossas vidas. E a outra forma de ir para o deserto é quando nós queremos ir para o deserto. Quando nós escolhemos ir para o deserto. Essa situação pode ser mais difícil. Quando nós escolhemos ir para o deserto é quando nós estamos rejeitando a direção de Deus. Quando nós estamos escolhendo a nossa própria razão, o nosso próprio sentimento, e nós vamos para o deserto. Mas eu tenho uma notícia especial para você. Mesmo que nós escolhemos ir para o deserto, o Deus que nos guarda estará lá conosco para nos proteger. Se você voltar o texto, você vai entender o que aconteceu com Elias aqui. Nesse momento, Acabe e Jezabel eram que comandavam Israel. Acabe e Jezabel eram pessoas más, pessoas que tinham o ódio nos seus corações, pessoas que comandavam da forma demoníaca, vamos dizer assim. Acabe e Jezabel eram ligados a Baal, a um deus pagão, a um Deus que não fazia nada por ninguém e nem para ninguém. Eles consultavam mais a Baal do que o próprio Deus de Israel. Ou seja, eles tinham uma linhagem de querer servir a Deus do jeito dele, mas servir a Baal também. E ali é onde que estava o erro do povo, de ter permitido a escolha humana. E quando nós despermitimos a escolha humana, o povo perece, o povo padece. E foi o que aconteceu com Israel. Mas não vamos nos ater à história nesse momento. Eu quero me ater aqui ao fato de Elias, o profeta do Senhor. A Bíblia diz que em um determinado momento, Elias quer se apresentar diante de Acabe. Aí a Bíblia diz que Obadias, ele encontra Elias no meio de um caminho. E Elias fala para Obadias, Obadias, me leva até Acabe, diz que eu estou aqui, o profeta do Senhor. Obadias logo fica com medo. E diz assim, não, o que é que eu fiz contigo?
Jamais que eu vou até a ele dizer que você está aqui, porque ele vai me matar. Tu não conhece a história. Acabe e Jezabel, eles matam os profetas do Senhor. Um dia desse eu escondi 100 profetas. Eu escondi 50 e depois 50 dentro de um buraco, para que eles não fossem mortos. E agora tu quer que eu vá e diga que tu está aqui? Aí Elias diz assim, com coragem de profeta, e diz assim, olha, vai falar, porque eu vou até lá e vou me apresentar a ele. Aí a Bíblia diz que Elias fala assim no capítulo 18, eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 15 e 16 diz assim, e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo eu irei até ele. Então foi Obadias, encontrou-se com Acabe e anunciou Elias, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel? Quando Elias se encontra com Acabe, o rei Acabe pergunta de Elias, és tu o perturbador de Israel? Por que perturbador? Porque o profeta Elias era um homem que falava a verdade. Doesse a quem doesse, ele profetizava apenas a verdade. Jezabel, ela contratava profetas para profetizar na vida dela só aquilo que ela queria. E quando ele ia chegar em determinado lugar, ele profetizava a verdade. E ali constrangia Acabe e Jezabel. Por isso que Acabe lhe pergunta, é tu o perturbador de Israel? Aquele que tem a verdadeira palavra de Deus, irmãos, o mundo fica agoniado e perturbado com a presença dessa pessoa. Se Deus chamou você para ser um profeta, um homem de Deus, em qualquer lugar que você está, seja aquilo que Deus quer que você seja, independente de se perturbar ou não as pessoas. Elias era isso, ele perturbava, por quê? Porque ele profetizava aquilo que Deus mandava. Aleluia! E Elias diz assim, olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Por que vocês não decidem logo quem é o Deus verdadeiro de vocês? Aí Elias faz uma proposta, olha, vamos ao seguinte, chama os profetas de vocês, capítulo 18, versículo 18. Elias disse, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, pois, envia a junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Ele estava dizendo assim, para você entender, já eu vou falar do deserto. Ele mandou chamar, irmãos, 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas que comiam na mesa dela. Ou seja, que eram pagos pela rainha má, por Jezabel. Eram profetas pagos. Eram profetas pagos. Eram profetas que recebiam. E quando você vê um profeta que recebe para profetizar coisa boa, coisa de Deus, só profetiza mansão, só profetiza casa nova, não profetiza arrependimento, não profetiza perdão de pecados através do sangue de Jesus. Você pode procurar que esse profeta aí, ele está vendido a Acabe, ele está vendido a Jezabel, porque o verdadeiro profeta, ele profetiza aquilo que Deus quer que ele fale. Aleluia! E ele diz, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue ele. Se Baal é Deus, segue. Porém o povo ficou calado. Ninguém falou nada. E assim fizeram. Reuniram os 850 profetas. Reuniram os 850 profetas. E Elias fez uma prova. E disse assim, é o seguinte. Vamos fazer uma prova aqui. Nós vamos pegar 2 cordeiros, um para mim e um para vocês.
E aí vocês vão começar primeiro. Vocês vão sacrificar esse cordeiro. Prepara o altar de vocês, coloca o cordeiro lá e começa a clamar. Vocês vão clamar ao Baal. E pode clamar o tanto que vocês quiserem. E aí ele vai mandar fogo do céu. Se não mandar, eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Olha a prova, irmãos. Olha a batalha. Quanto de nós passamos por provações assim? O salmista escreve no Salmo 42. Muitos dizem, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Quantas provações nós passamos, e as pessoas ao nosso redor que não servem ao Deus que nós servimos, perguntam, cadê? Tu não é crente? Cadê? Tu não é crente? Cadê o teu Deus que tu ora, que tu vai para a igreja? Que tu fica lá orando, por que ele não faz um milagre? Nós somos confrontados, irmãos. Nós somos afrontados pelo inimigo das nossas almas. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. Ele pode não agir na nossa hora, no nosso tempo, mas no tempo dele ele agirá nas nossas vidas. Aleluia! E começaram a clamar, a Bíblia diz que eles começaram a clamar, clamaram e nada aconteceu. Chegando o meio-dia, eles colocaram o clamor de uma forma um ápice tão grande, que nada aconteceu. Começaram a se martirizar, chicoteando, se batendo, e nada. E aí Elias começou a zombar dele, versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia, clamai mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa de fazer, ou que está dormindo, ou está viajando. Clama mais alto que ele pode acordar. Ele zombou. E nada de Baal responder. Nada de Baal falar nada. Irmãos, isso são batalhas espirituais que acontecem em nossas vidas. Acontece dessa maneira aqui. Aí a Bíblia diz que quando terminaram de clamar, nada aconteceu. E aí Elias chegou para eles assim, o seguinte, agora é minha vez. Chegai-vos a mim, versículo 30. E todo o povo se chegou a ele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, o altar do Senhor fazia tempo que ninguém sacrificava. A primeira coisa que Elias fez foi chamar o povo. Vem cá, todo mundo aqui, ó. Pode vir. Chamou todo mundo. Vem. E aí ele fez o quê? Consertou o altar do Senhor. Sabe o que representa o altar hoje no Novo Testamento? A minha e a tua vida. Não adianta eu querer clamar a Deus com o meu altar todo quebrado, desconcertado. Não adianta eu querer que Deus venha responder a minha oração se meu altar não está consertado diante do Senhor. A primeira coisa que eu preciso fazer é consertar o meu altar. Muita gente por aí pensa que vir à igreja tá bom e não tá. O fato de você entrar na igreja, sentar nessa cadeira, assistir o culto, ouvir a palavra, só isso aí não basta. Precisa primeiro consertar o altar do Senhor, para que Deus comece a responder a nossa oração. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz, agora, a Bíblia diz, aleluia. Pega outro. Esse aqui ele está falhando. Oi, som. Agora sim. A Bíblia diz que Elias conserta o altar. E quando ele começa a consertar o altar do Senhor, ele arruma tudo. A Bíblia diz que eles pegam as pedras, consertam o altar detalhadamente. Depois que ele conserta o altar, ele derrama água com cântaro sobre o holocausto.
faz um rego ao redor do altar e por 3 vezes derrama água, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que encheu de água o altar. Você sabe que isso representa água? Purificação. Nós precisamos purificar as nossas vidas. Para que Deus venha atender a nossa oração, precisamos nos purificar no Senhor. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele é que nos limpa, Ele é que nos lava. O Senhor Jesus está pronto para nos entregar a vitória. Depende da nossa atitude, irmão. Aí ele ora. Versículo de número 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, aleluia, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você vê o poder de Deus se manifestando na vida de alguém que consertou o altar. A Bíblia diz que o fogo consumiu a oferta, o animal, consumiu a madeira, a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e ainda consumiu a água que estava ao redor. Ou seja, não sobrou nada. Deus respondeu de uma forma tão poderosa que não sobrou nada, nada para que desse o que falar. Ele poderia sobrar o pó e dizer assim: não, olha o pó aí, ó. Deus não consumiu, não, olha o pó aí. Mas Deus não fez nada. Deus não faz nada pela metade. O milagre que Ele fizer na tua vida vai ser completo. Vai ser completo, vai ser completo. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aí a prova foi feita. Elias mandou Acabe: olha, vai, que vai vir chuva. Vai vir chuva. Deus vai mandar chuva sobre a terra. Aí a Bíblia diz que depois disso aí aconteceu um fato. Aí começa a mensagem, tá? Deus fala no deserto. Diga comigo: Deus fala no deserto. Então aí aconteceu um grande milagre. Agora Elias estava conhecido em todo lugar, em toda Israel. O profeta que matou os 400 profetas de Baal, os 450, mais 400 de outro Deus. Porque todos eles morreram, ficaram desbaratados, todos foram mortos, e ficou só Elias para contar a vitória. E aí nós somos assim às vezes, nós passamos uma vitória, irmão, eu falei isso esses dias. Nós passamos uma vitória e nós acostumamos baixar a nossa guarda. Nós vencemos uma batalha, oramos, Deus faz um milagre na minha vida, me ajuda. Aí Deus faz um milagre. O que a gente faz? Baixa a guarda. A gente faz campanha, vai para a igreja, não falta culto. Aí na hora que Deus faz o milagre, baixa a guarda. Por quê? Porque o ser humano é assim. Ele gosta de buscar a Deus na hora que ele está passando prova. Mas na hora que ele vence a prova, ele baixa a guarda. E o ataque do inimigo, irmãos, ele não vem só antes da vitória, ele vem depois da vitória também. Quantos irmãos estavam no congresso, aqui trabalhando, se consagrando, se colocando à disposição, trabalhando no congresso, vendendo, arrumando, tocando com as bandeiras, coreografia. Depois do congresso, eu poderia perguntar: quem que sofreu o ataque de um inimigo? Praticamente todo mundo levantaria a mão. Por quê? Porque o diabo é assim. Vou dar um exemplo aqui do congresso. Nós oramos,
buscamos, Deus fez coisas extraordinárias. Aí quando foi na segunda-feira, o diabo se levanta. Para quantos irmãos da igreja da fé o diabo não se levantou essa semana? Para quantos irmãos que estavam aqui infiltrados no trabalho, o diabo não se levantou essa semana querendo entristecer, querendo destruir, querendo derrubar, querendo acabar com a família, querendo acabar com a fé, acabar com aquilo que você plantou. Baixar a guarda. Nós estamos acostumados, depois que vem a vitória, acontece o milagre, Deus se mostra, a gente baixa a guarda, não ora, não vigia, aí o diabo entra por ali, mas ele está repreendido em nome de Jesus. O diabo não vai destruir a tua fé, o diabo não vai destruir a tua família, porque ela está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Diga para o seu irmão: irmão, depois da vitória, não baixa a guarda. Diga: irmão, depois da vitória, não baixa a guarda. Aleluia. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Depois que você passar uma vitória, irmão, não baixa a guarda. Continue orando, continue buscando, continue indo à igreja, que aí o diabo não vai ter vez, não vai conseguir trabalhar na sua vida. Olha o que aconteceu com o profeta. Quase 900 profetas de outros deuses, e só ele, profeta do Senhor. Ele clamou, Deus mandou fogo do céu, os profetas morreram todos, e ele ficou. Humanamente falando, qual é o pensamento do homem? Eita, não, agora sim, agora deu certo. Não é assim? Agora sim. Agora é só maravilha. Agora é só vitória. Agora é só vitória, né? Assim que a gente canta. Agora é só vitória, a prova acabou. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Venceu. Autoridade de Deus. Profeta. Olha, Acabe, pode ir que vai chover. Aí o servo dele, Eliseu, né? Não vai. Não, pode ir lá 7 vezes. Vai lá 7 vezes e volta. Olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí a chuva veio. Maravilha. Eita, Elias é o profeta. Aí veio o contra-ataque, irmão, do inimigo. Meu Deus. O contra-ataque, irmão, quando nós estamos com a guarda baixa, é terrível. O contra-ataque quando nós estamos com a guarda baixa é difícil. A Bíblia diz que logo no capítulo 19, versículo 1, Acabe foi lá com Jezabel e contou tudo o que aconteceu com os profetas. E como Elias acabou com todos eles. Sempre vai ter o repórter de Satanás, né? Que vai sair correndo para contar as tuas coisas. Aí Acabe foi lá. Jezabel disse: olha, é o seguinte, Elias está vivinho, mas os 850 profetas estão mortos. Como foi? Não, Elias orou, Deus mandou fogo do céu. Depois eles ficaram contra eles mesmos e se mataram, morreu todo mundo. A espada. Aí Jezabel manda a notícia, dizendo assim: olha, os deuses podem me castigar. Mais do que isso, se amanhã tu não estiver morto igual aos profetas. Olha o contra-ataque de Satanás, irmão. Nós precisamos vigiar contra os ataques do inimigo nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos com aquilo que o inimigo quer fazer contra a nossa alma, contra a nossa família. Nós não podemos permitir que o diabo encontre uma brecha para querer trabalhar na nossa casa, na nossa família e destruir o nosso lar. Aleluia!
Aí olha o que aconteceu com um profeta que há pouco tempo atrás tinha derrotado 850 profetas. A Bíblia diz que ele ficou abatido. Irmãos, nós temos que ter os nossos pés no chão. Nós não podemos nos iludir pelos momentos. Nós não podemos ter ilusão em momentos singulares. E nem criar uma expectativa fora da realidade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que criar expectativa nas promessas que Deus faz em nós. Não nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são falhos, são carnais. E na maioria das vezes eles são errôneos. Quando nós colocamos a nossa mente no Senhor, a nossa expectativa no Senhor é a melhor coisa, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Agora, quando nós colocamos a nossa expectativa em pauta, é onde há o problema. Eu não sei qual foi a expectativa que Elias colocou, mas ele ficou frustrado. Como assim, pastor? Ele entrou num nível de depressão tão forte, em um momento rápido, irmãos, que ele fugiu. Olha só o que aconteceu com o profeta. Versículo 2, versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali Eliseu. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Andou um caminho de um dia. O que é um caminho de um dia na época? Eram mais ou menos 1.500 metros. Caminhou em direção ao deserto. Caminhou em direção ao deserto. Se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ou seja, o contra-ataque do diabo. Se nós estivermos com a nossa guarda baixa, irmãos, ele entra na nossa mente. O diabo entra na nossa mente. Se nós estivermos fragilizados ainda mais, ele faz o alvoroço na nossa cabeça, na nossa família. E é o que aconteceu com Elias. O diabo entrou na mente dele. Aí a Bíblia diz que ele foi para o deserto e pediu a morte. Disse: Senhor, já basta, não aguento mais. Toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu não sou melhor do que Abraão, Isaac, Jacó. Não sou melhor do que eles, eu não vou conseguir, eu quero morrer. Quantas vezes nós somos assim? Queremos desistir de tudo. Queremos abandonar o barco. Não aguento mais, Senhor, essa vida. Aleluia. Não aguento mais essas provas. É prova em cima de prova. Quando eu penso que vem a vitória, aí vem outra prova. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não há prova maior do que a qual nós podemos suportar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. A Bíblia diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que nós somos igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele vai para o deserto e pede para morrer. Mas eu vou te dizer uma coisa: que aquele que é de Deus, Deus não abandona. Pode pegar na mão daquela pessoa que está do teu lado e diga assim: olha, tu pode estar no deserto, tu pode estar em qualquer lugar, mas o Deus que tu serve, Ele não te abandona. Ele não abandona você. Ele não abandona a sua família. Ele não abandona o teu lar. Pode, porventura, uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus, Ele não esquece de você. Deus, Ele não abandona você. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege. Aleluia. Aí a Bíblia diz que depois ele deita. Olha o cuidado de Deus aí, irmão. Ele deita e dorme. Quem é que com depressão dorme, irmão? Se não for com remédio.
Quem é que com depressão consegue deitar no meio do deserto, debaixo de uma árvore e dormir? Sabe o que é isso, irmão? O remédio foi a presença de Deus na vida de Eliseu. Eu vou te dizer uma coisa, diante da autoridade do Senhor. Aleluia, levante a tua mão assim. Se tu constrói uma vida com Deus hoje aqui, se tu constrói uma intimidade com Deus hoje aqui, lá na frente tu pode até ir para o deserto, mas lá o Senhor vai te sustentar, porque aquele que constrói vida com Deus, irmãos, lá na frente Deus não abandona ele. Aquele que tem intimidade com Deus hoje, lá na frente Deus não esquece, Deus não abandona não. Se tu construir uma vida de intimidade com Deus, e por qualquer fragilidade hoje tu está frágil, querendo desistir, querendo parar, ei, o Senhor vai mandar um anjo para te alimentar. Aleluia! A Bíblia diz que ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo veio e tocou nele e disse assim: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou nele e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Oh, aleluia, o Senhor está dizendo para você nesta noite: levanta, te alimenta, porque ainda tem muita coisa para te fazer nessa terra. Levanta, não desista, porque Deus ainda tem projeto para te completar nessa terra. Levanta e come e bebe, porque uma jornada Deus ainda tem preparado para te percorrer nessa terra. Aleluia. Missionária Marta, levanta, come e bebe, porque ainda tem muitas almas para ser alcançada através da tua vida. Levanta, come e bebe, porque o Senhor ainda tem projeto para desbravar nessa terra. Se tu está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu para te ouvir, que ainda tem projeto para Ele fazer na tua vida aqui nessa terra. Oh, Darabasurian Daramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, pastor, porque a igreja não está lotada hoje? Domingo estava entupida a rua. É porque Deus queria falar para você: levanta, come e bebe, porque ainda tem projeto para cumprir na tua vida. Aleluia, aleluia. Bora para a revelação da palavra. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha a revelação aí. Com a força de Elias, a força de Elias, ele caminhou quanto tempo, irmão? Caminho de um dia. Com a força do homem, ele caminhou um dia, deitou e dormiu cansado. Mas com a comida que Deus deu para ele, aleluia. A comida que Deus deu para ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida, é o que diz a palavra. Com a força da comida que Deus deu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe o que isso quer dizer para você nesta hora? É que com a força que Deus te der, tu vai caminhar 40 vezes mais. Tu vai caminhar 40 vezes mais. Com a força que Deus der, tu vai caminhar ainda mais na presença do Senhor. Tu vai fazer ainda mais. Elias não podia morrer porque ele ainda tinha milagre para fazer. Elias não podia morrer porque ele ainda tinha um Eliseu para cuidar. Ele ainda tinha um Eliseu para dar uma capa. Ele ainda tinha que ser trasladado lá no redemoinho de fogo. Ele tinha que subir para o alto. Sabe por quê? Porque Deus ainda tinha projeto para Elias.
Aleluia, com a força que Deus te der, levante a tua mão que eu vou profetizar. Com a força que Deus te der, tu vai caminhar muito mais do que com a tua força. Com a força que Deus te der, Deus vai fazer milagre na tua casa, Deus vai fazer milagre na tua família. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, com a força que eu vou te dar hoje, tu vai sair com mais coragem, tu vai sair com mais força e vai caminhar muito mais. Fique de pé nessa noite. Deus age no meio do deserto. Elias pensou, eu vou para o deserto porque ninguém vai me ver. Eu vou para o deserto porque lá eu deito e durmo e vou morrer. Ei, não é o tempo de tu desistir. Não é o tempo de tu morrer. Deus ainda tem um projeto para cumprir na tua vida aqui nessa terra. E eu vou te dizer mais. Tu sabia que tem coisa que só tu pode fazer? Aleluia. Deus tem um mistério específico para cada um de nós. Tem coisa que Deus revelou para mim que só eu posso fazer. Tem coisa que Deus revelou para ti que só tu pode fazer. Então tu não pode morrer até que esse projeto seja concluído, até que essa missão seja concluída. Sabe por quê? Porque missão dada é missão cumprida. E aquilo que Deus ordenou na sua vida, Ele não vai desistir até que seja concluído. Xaramandaga subiandaramanai.